Fala pessoal que compõe o portal Aeroflap. Hoje nós estamos aqui para falar de uma coisa brasileira e uma coisa que aconteceu recentemente. Nós vamos falar sobre o novo Gripen do Brasil. Roda a vinheta aí, editor, por favor. Bom, pessoal, recentemente o primeiro Gripen brasileiro, depois de anos de espera aí, né? Ele desembarcou no Porto de Navegantes, em Santa Catarina, e quase no mesmo dia ali, na mesma semana, ele já seguiu para Gavião Peixoto, onde é uma base da Embraer com a Saab, no interior paulista aí. E ele vai seguir para Brasília daqui a alguns dias e cá estamos para falar um pouco mais desse avião antes de fazer uma matéria especial com ele. Bom, pessoal, muita gente fala, Pedro, mas o Gripen é bom? Aí até pergunta mesmo para o André, que é nosso editor de aviação militar, se o Gripen é realmente um avião muito bom. E dentro das condições do avião, né, pessoal, considerando o porte do avião, não dá para a gente comparar um F-22 com um Gripen, por exemplo, o custo de aquisição é diferente, o custo de operação é diferente, o custo de manutenção é diferente, então a gente tem que comparar com coisas da mesma categoria. Não adianta você comparar o que o pessoal da aviação comercial conhece de Boeing 737 com um Boeing 747, entende? O tamanho do avião e o porte do avião é diferente, faz toda a diferença também para o que você quer fazer. Você não vai colocar um Boeing 747 para operar um voo em locais com pouca demanda. E também você não vai colocar um Gripen para fazer um ataque em massa que ele precisa ser totalmente silencioso aos radares, ou seja, sem os radares detectarem as aeronaves. Bom, pessoal, na verdade a escolha do Gripen, a gente tem que falar da questão histórica, né? A escolha do Gripen parte do programa FX2, que passou por vários governos, como a gente conhece, passou pelo governo aí do FHC, do Lula, da Dilma, e no governo da Dilma eles escolheram finalmente, depois da FAB estar extremamente sucateada, eles escolheram um avião para ser definitivamente o caça da FAB. Aí vocês vão me perguntar, por que a FAB estava sucateada, Pedro? Bom, na década de 90, ali no início da década de 90, a FAB começou a receber o que nós chamamos de Mirage 3, que é um caça francês fabricado pela Dassault, e durante anos, e com vários desses caças na frota, a FAB ela teve esse avião como principal ponta de ataque, né? Ou seja, além de ter aqueles aviões de ataque básico, esse era o principal, o mais potente, o mais capaz era o Mirage 3. E depois do Mirage 3 a gente teve o Mirage 2000, que na verdade foi um tampão, vamos dizer assim, e eu já vou explicar por que ele foi um tampão, mas o programa FX2 ele começou na década de 90 para substituir exatamente esses casos Mirage 3, muitos com 20 anos de operação já, e já estavam velhos, já estavam pedindo uma nova tecnologia, porque eles são caças de terceira geração, que a gente conhece como caças de terceira geração. O mundo já estava começando a desenvolver aviões de quinta geração como o B-2, o F-22 já estava sendo desenvolvido, inclusive o F-22, pessoal, ele fez seu primeiro voo em 98, só para vocês terem noção. O F-22 que atualmente é um dos principais caças de quinta geração do mundo. E a gente já está começando a falar de caças de sexta geração atualmente em 2020. Então, só aí vocês têm noção como o Mirage 3 ele estava começando a ficar um pouquinho defasado ali já em meados da década de 90, quando o programa FX2 começou. O programa FX2 ele teve vários entraves e cancelamentos ao longo dos tempos, tá? As aeronaves básicas que compunham o programa eram o F-16, no início pelo menos, né? O F-16, que na época era um avião que era praticamente novidade no mercado. O F-18, que a gente conhece, porém na versão Hornet, ele não tinha a versão Super Hornet. E o Dassault Rafale, que ele é um substituto natural do Mirage 3 e do 2000 também, que depois veio a comprou a Força Aérea Brasileira. E nesse caso, esses eram os aviões básicos. Também tinha outros concorrentes, né? Tinha aviões europeus como o Aerofly, tinha outros aviões norte-americanos, mas o principal concorrente, os três principais eram esses. Ao longo dos anos, no entanto, esse programa FX2 foi sendo alterado até surgir o Gripen nele. Bom, pessoal, esse programa do Gripen ele enrolou tanto, né, para escolher o Gripen, né, que no final era para escolher o Gripen, porque a gente tinha várias opções, eles foram, mas o F-18 não sei o que é caro, não passa tecnologia. Aí, não sei o que, aí foi aquela enrolação política toda. Em 2005 a FAB precisou comprar mais caças, porque o Mirage 3 estava sendo aposentado em 2005, então a FAB precisava de alguma coisa mais potente do que o F-5 para corresponder à Força Aérea Brasileira nossa aí. Então eles começaram um processo de escolha e eles acabaram por escolher alguns caças Mirage 2000, compraram baratinho esses caças, porém esses caças já estavam no fim da sua vida útil, então nem atualizações receberam, eram caças de quarta geração já, mais desatualizados, não tinham as tecnologias mais recentes,
e eles ficaram até 2013 na frota da FAB, quando a FAB decidiu escolher, juntamente com o governo federal ali, um caça para substituir de vez os Mirage, tanto os 3 que tinham sido aposentados há muito tempo, e o Mirage 2000, que estava de saída em 2013 da frota, e a FAB teria que encarar um momento aí, alguns anos, 7, 8 anos, sem ter um caça muito capaz na sua frota, né? Porque o F-5 já era para lá de ultrapassado e continua sendo ultrapassado pra caramba. Bom, ali em 2013, pessoal, quem nós tínhamos de concorrentes no programa FX2, que foi restaurado novamente, vamos dizer assim, eram os caças F-18 Super Hornet, tá? Tem uma imagem aí na tela, vocês podem ver esse caça. Bastante provado em questões de combate, treinamento. Força Aérea dos Estados Unidos usa um monte desse, em tudo quanto é condição, tanto em terra como no mar, porta-aviões, enfim, tem várias versões disponíveis. Fabricado por empresas que são extremamente conceituadas no meio militar. Então, esse caça era uma das escolhas assim que tinha do programa FX2. Também tínhamos o Dassault Rafale, né, que ele era também desde o início ali da década de 90, só que já era um caça atualizado, com radares novos e tudo mais. E é uma opção francesa para a FAB, que sempre operou aí com caças mais potentes fabricados na França. Tanto o Mirage 3 quanto o 2000, o Dassault Rafale ele é um caça substituto direto do Mirage 2000. Então a gente tem uma sequência aí, né? A capacidade de ter uma sequência de caças franceses na Força Aérea Brasileira. Aí nós vamos para o Gripen, que era a terceira opção, já o F-16, um pouco de escanteio ali, né? Mesmo a Lockheed Martin fazendo uma nova versão, o F-16, aconteceu que eles meio que descartaram o F-16 do programa FX2 e escolheram o Gripen na sua versão já atualizada, né? O Gripen já tinha aparecido no programa FX2, porém na primeira versão, a CD, que a gente conhece, que atualmente está em operação em alguns países, como a África do Sul, as próprias Suécia, né, que fabrica o caça, e atualmente temos a versão E, que é a versão mais atualizada. A primeira versão a gente considera como um caça de quarta geração. Essa segunda versão agora que o Brasil comprou, inclusive escolheu no FX2, é uma versão de quarta geração e meia, que a gente chama, né? Ele não tem aquela capacidade de ser invisível aos radares, porém ele tem uma capacidade de fazer ataques sobre inteligência, guerra de inteligência, ataques de mísseis de longa distância, e são questões que numa guerra hoje, que é puramente eletrônica, não é uma guerra de ataque direto, né? São questões bastante importantes. Aí, pessoal, a gente tem que entender agora, nessa parte desse vídeo agora, por que o governo escolheu o Gripen, né? A gente tem uma característica ali, tanto o Rafale como o F-18 Super Hornet, eles são aviões bimotores. E eles são aviões fabricados por países que são avançados tecnologicamente no setor de aviação. Então, tinha várias questões de escolha. Tinha primeiramente o custo de aquisição. O Rafale tinha maior custo, o Gripen menor custo, e o F-18 ficava no meio, um pouquinho mais puxado para o Rafale, né? E vale lembrar que o motor do avião é caro, então o fator de você ter 2 motores no avião com certeza vai custar mais caro, tanto a manutenção quanto o custo de aquisição da aeronave. Então temos também o fator de custo de manter esse avião na frota. Novamente o Gripen ganhou esse fator, tá? Além do custo de aquisição dos 36 aviões que a FAB ia encomendar, o Gripen ganhou esse fator e ele também ganhou na parte de custo de manutenção, né? Custo de manter o avião na frota. Aí depois você vai para a questão de armamentos, né? Qual a capacidade dessa aeronave receber armamentos? Quantos mísseis que ela aguenta? Quais mísseis que ela aguenta? Que tipo de mísseis que ela opera integrado com o computador interno do avião? Então, tem vários fatores também, e nesse ponto específico, o Gripen ele é um pouquinho atrás, logicamente, do F-18, né, que ele consegue levar mais mísseis e mais munição, enfim. Mas ainda assim, com as atualizações da Saab, era um avião bastante interessante nesse ponto. E o último fator, mas que não menos importante para o governo brasileiro, era a questão de transferência tecnológica do Gripen para o Brasil. No caso de qualquer avião que eles iam escolher para o Brasil. Em meados de 2013, a questão era a seguinte: os Estados Unidos não queriam repassar a tecnologia deles para o Brasil de construção do F-18, nem a tecnologia do avião. A França topava passar, porém ia cobrar mais caro na aeronave. E o Gripen, a Saab, passaria toda a tecnologia e fabricaria junto com os brasileiros. Bom, pessoal, só ressaltando uma parte aqui, tá? Para lembrar bem vocês, a transferência tecnológica
quando você vai fechar um acordo militar, ela pode ser extremamente importante para o país que vai assumir. A nossa indústria aeronáutica é extremamente avançada, principalmente por causa da Embraer. E você transferir essa tecnologia para cá seria um avanço mais enorme ainda para a nossa indústria, que aprenderia a fabricar um caça supersônico praticamente de última geração, né? Mas um caça supersônico muito capaz e com um bom desempenho em território nacional. E dos 36 caças encomendados pela FAB no programa FX2, 15 vão ser fabricados no Brasil porque a Saab autorizou que esses caças sejam fabricados no Brasil. Inclusive a produção de componentes já começou em São Bernardo do Campo, em uma base da Saab, juntamente com a Embraer, né, aquela base, e o avião vai ser montado em Gavião Peixoto, que a gente conhece pela operação militar da Embraer lá. Além disso, voltando um pouco na história para vocês, aí em meados da década de 80, o governo brasileiro fechou uma parceria com os italianos para fabricar o AMX em solo nacional. Aquilo foi um salto significativo para a Embraer, que começou a aprender sobre sistemas de controle do avião por software, né? Anteriormente a Embraer não tinha esse tipo de tecnologia, ela não incorporou isso no Brasília, que era totalmente por cabos, porém os aviões seguintes da Embraer, como o RJ da década de 90, né? E também o E-Jet, que ele foi lançado na década de 90, porém fabricado na década de 2000, esses aviões já vêm com um sistema de controle por software. Então foi um avião extremamente importante até para a evolução da Embraer na parte comercial, e hoje em dia esse avançado sistema de fly-by-wire que a Embraer tem nos seus aviões, ele também está presente em aviões militares como o KC-380. 390, errei, editor. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. A questão da transferência tecnológica pesa muito, principalmente quando você vai pagar por um produto e receber muito mais do que isso. A partir da tecnologia que a Embraer vai aprender no Gripen agora, é possível que a Embraer evolua para caças ainda mais avançados e seja uma concorrente no futuro de aviões ingleses, franceses e os próprios aviões norte-americanos. Tudo depende, é claro, do governo brasileiro, porque todos esses projetos militares, infelizmente, são financiados por governos. Então, pessoal, em 2013, ali no programa do FX2, o Gripen foi escolhido, 36 aviões que a gente já citou aqui, 15 desses aviões serão fabricados no Brasil, incluindo uma versão de 2 lugares, né? Uma versão biposto, que a gente chama, que ela será única para o Brasil e será fabricada somente aqui no Brasil. Aqui vale ressaltar também, pessoal, que o Gripen, por essas atualizações que ele recebeu, ele consegue ser um bom avião extremamente competitivo com os aviões que ele estava ali no programa FX2. Ele é muito melhor do que um F-16, por exemplo, que é um avião de único motor. Ele só não é melhor que o F-35 porque o F-35, na época ele estava começando, ele tinha um custo muito caro de aquisição. E também os Estados Unidos não ia liberar a tecnologia do F-35 assim para o Brasil fabricar tranquilamente. Então, a gente tem que pensar também em questão da época. Por que o F-35, que também é um avião monomotor, não foi escolhido? Ah, mas tem várias questões envolvidas, entendeu? Hoje em dia, o F-35 é um avião que ele é mais barato de adquirir, porém ele é caro de manter. E o Gripen ele é muito mais barato de manter do que um F-35, por exemplo. Mas fora isso, vamos lá para algumas características legais do Gripen. Entre elas está o radar, o novo radar que o Gripen tem, que é capaz de cobrir alvos aí numa distância de até mais de 400 km, mais de 500 km. Então um radar bastante capaz, tem um ângulo bastante aberto, um ângulo de mais ou menos 100 graus de varredura ali a partir do nariz do avião. Então, um radar bastante moderno e é adequado para a guerra eletrônica, né? Também temos um sistema, pessoal, que mesmo longe do avião, ele consegue detectar a geração de calor dos motores e detectar se tem algum avião na redondeza voando ali, e isso pode apresentar um perigo para a aeronave e, logicamente, para o piloto da aeronave que não vai conseguir concluir seu ataque. Isso é muito interessante também. Ele também tem um sistema computadorizado de mísseis teleguiados, né? Então, ele consegue fazer um conjunto de ataque juntamente com outros caças Gripen. Então, ele é capaz de fazer um ataque em massa, né? Isso dá uma capacidade para o Gripen fazer um ataque em massa. Então, esse é um outro ponto assim, muito excelente do Gripen. Eu acho que é uma das qualidades dele é a questão da guerra eletrônica, porque
ele se equivale a um caça de quinta geração, vamos dizer assim, em questão de guerra eletrônica. Ele só não consegue ser stealth, né? Ele não consegue ser invisível aos radares. Então, é o único ponto negativo. Ele também, além dessa questão dele poder se comunicar e fazer um ataque em massa com outros caças, ele consegue se comunicar por um data link especial com outros caças de outros modelos, né? Não somente Gripen. Ele também consegue se comunicar com aviões de reconhecimento, aviões radares. Isso é muito importante no contexto de guerra eletrônica, né? Que você coloca aviões lá em cima somente para reconhecer onde é que o inimigo está posicionado com seus aviões. Então ele também consegue se comunicar com o solo em relação a essa característica, e é um ponto muito legal do Gripen. Fora isso, pessoal, ele tem um canhão de 27 mm, né, na ponta do avião, né, bem no nariz ali. Ele tem um canhão de 27 mm. Não que isso faça muita diferença, mas se o inimigo se aproximar muito de você, você pode usar o canhão para descer o tiro nele, descer a lenha de metralha nele. E ele tem 10 pontos para mísseis, né, na parte externa do caça. Ele tem 10 pontos para mísseis, sendo que somente na ponta da asa tem 2 pontos para mísseis. E tem vários modelos de mísseis, coloca aí, editor, na edição agora. Tem vários modelos de mísseis que o Gripen pode utilizar. Não significa que a FAB vai utilizar todos esses mísseis, mas ele é capaz de suportar diversos tipos de mísseis e reconhecer esses mísseis que ele está operando através do computador do avião. Então, logicamente, só aí a gente vê a capacidade do caça, né? Fora isso, pessoal, a gente tem Por que essa atualização do Gripen é boa? Eu não estou aqui puxando o saco do avião. É porque ele tem características que alguns caças até maiores ou mais caros, você pagaria mais caro por um caça, às vezes para não ter a característica, às vezes para ter aquela característica, né? Por exemplo, a capacidade de fazer voo super cruise, uma coisa que o F-22 tem. O F-22, que é bimotor, que é um avião bem mais pesado, com a capacidade de ataque bem maior, invisível aos radares, o F-22, que é muito mais caro, tem essa capacidade de super cruise. O que é essa capacidade, basicamente falando para vocês? Quando o avião ele precisa voar em velocidade supersônica, geralmente o caça ele tem que acionar os pós-combustores. Se ele aciona os pós-combustores, ele fica muito gastão, mas ele fica muito gastão. E isso diminui muito o alcance da aeronave. Quando o caça não tem essa necessidade de acionar os pós-combustores para chegar na velocidade supersônica, mesmo que não seja a velocidade máxima da aeronave, mas seja, por exemplo, Mach 1.2 ou 1.4, como o caso do F-22, né? A gente chama isso de capacidade super cruise, né? E o Gripen ele tem essa capacidade de quebrar a barreira do som sem acionar os pós-combustores e voar em velocidade supersônica sem precisar acionar os pós-combustores, mesmo utilizando somente um motor fabricado pela GE. Então isso é uma capacidade muito legal do caça que melhora a autonomia, né? A gente tem aí um range de combate do Gripen na faixa aí dos 1.600 km e um range de transporte do Gripen, né, de levar de uma base para outra, na base dos 3.200 km. Então, é uma capacidade muito legal. Vale lembrar que esse raio de ataque é sem acionar o pós-combustor. Depois que você aciona o pós-combustor e passa a voar quase na velocidade máxima, esse raio de ataque diminui para cerca de 800 a 700 km. Ainda assim é muito bom. E muita gente que critica o Gripen, pessoal, por ser um caça basicamente monomotor, né? Ele ainda assim tem capacidade de operar em pista com 500 metros de comprimento, ele opera em pista de estrada, só não opera em pista não pavimentada, pela altura do caça, mas ele opera em estradas, por exemplo. Ele consegue, tem até uma versão que ele estava estudando, uma versão do Gripen para utilizar em porta-aviões, né? Que tem pistas aí de 300, 400 metros no máximo. Então, esse Gripen realmente seria um Gripen de alto desempenho e ainda assim um Gripen monomotor. E tanto a distância de pouso como de decolagem, em ambas as situações, seja com calor ou não, ele consegue ter esse bom desempenho, né? Tanto de alcance, autonomia, quanto esse desempenho de pista, desempenho de velocidade. E além disso, ele consegue ter um rápido serviço de solo. Para rearmar e abastecer o avião por inteiro, leva apenas 10 minutos em solo. Foi um detalhe que nosso editor André Magalhães colocou aqui no roteiro e muito legal. Muito obrigado, André. Então a gente tem um avião que é extremamente capaz, a gente vê que não foi uma escolha totalmente burra da FAB, ainda mais pelo valor que eles pagaram. A FAB pagou mais ou menos 4,5 bilhões de dólares por 36 caças. Alguns desses caças serão fabricados no Brasil, ou seja, eles vão ter que montar uma linha de produção aqui no Brasil para esses caças. Isso logicamente custa dinheiro, então o governo brasileiro realmente pagou barato pela transferência tecnológica e por ter esse caça. Vale lembrar que o Gripen tem vários fornecedores brasileiros também, como o próprio fornecedor da tela do cockpit, né, que é essa tela inteiriça que vocês podem ver nas fotos aí, é uma tela
equivalente ao que o F-35 tem, né? Uma tela inteira ali no cockpit do caça, né? E essa tela é totalmente fabricada aqui no Brasil, fabricada em Porto Alegre pela El Systems, tá? E vários componentes do caça também são brasileiros. Então, assim, pela transferência tecnológica, pela geração de empregos aqui, pela geração de recursos aqui, é um caça bastante interessante, bastante importante. Pelo menos eu, pessoalmente, pelo valor pago pela FAB, eu não acho uma má escolha, considerando que o Rafale aí podia custar 8 bilhões sem transferência tecnológica. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva aqui no canal e vamos conferir o grip de perto daqui a alguns dias. Até mais!